Bom, vamos então ao terceiro pilar, a formação da equipe do 30 Semanas. As pessoas mais usadas por Deus no nosso ministério são os improváveis. E quem são esses improváveis? São o que a gente costuma dizer aqui, chamando de sem noção. Eu estou há algum tempo aqui tentando fazer o grupo dos sem noção. O pastor Carlito não deixa, ele fala que é muito ofensivo. Mas eu tinha até a líder pronta já para o grupo, a irmã que servia com a gente tempo atrás aí. Essa irmã, olha só, já faz 10 anos isso já. Essa irmã, 10 anos atrás, chega para mim e pergunta, né? Eu estava assim, barbudo, que eu interpreto o Barrabás já há 14 anos na nossa igreja. E eu barbudo assim, cabeludo. Essa irmã chega para mim e pergunta, nossa, Cláudio, quantos anos você tem? Na época eu tinha 33, eu falei, eu vou fazer 43 esse ano. Eu falei para ela, 33, por quê? Ela falou, nossa, como que a droga acaba com a pessoa? Essa irmã, ela ia liderar o nosso grupo do Sem Noção. Graças a Deus, agora ela está abençoando outro ministério aí. Por que eu falo que é importante esses improváveis? Porque no final eles se tornam meus melhores líderes. Porque, por exemplo, se você formar uma equipe, o primeiro ponto, a gente vai formar uma equipe, a gente chama de ciclo fechado. Você vai metade dessa equipe de líderes, pessoas que já exercem algum nível de liderança na igreja. Por quê? Esses líderes, eles vão fazer com que o ministério aconteça, porque eles já conseguem ter toda a instrumentalidade para poder agir em qualquer situação. Então, eles vão fazer o ministério acontecer. A outra metade, os improváveis, eles só vão participar. A princípio, eles só vão receber a cura, a transformação, a restauração. Não tem nenhum compromisso com eles servir, fazer alguma coisa. Mas depois, eles se tornam os melhores por quê? Eles não servem em nenhum ministério. Eles não têm nenhuma responsabilidade na igreja. Então, eles vão poder se dedicar 100% ao ministério. Então, eles se tornam os melhores líderes. Por quê? Porque eles podem se dedicar 100%. Os outros líderes já têm outras funções, outras atividades, não dá para eles dedicarem 100%. Esse sim. Você vai perceber que no 30 Semanas, menos é mais. A nossa principal função como líder no ministério é não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Porque quanto mais capacidade a sua pessoa é, a gente tem muito trabalho com pastores, psicólogos, pessoas que exercem essa função ministerialmente ou profissionalmente de aconselhamento, para nós é torturante servir, muitas vezes. Porque as pessoas estão partilhando e vai vindo na nossa cabeça tudo, porque é algo automático para nós o aconselhamento, é algo automático para nós ter o que dizer. E quando a gente não pode dizer, para a gente muitas vezes é torturante servir no ministério, ok? Mas eu tenho aprendido a ouvir mais, tem me ajudado também no processo de aconselhamento. Hoje os meus aconselhamentos são melhores porque eu quase não falo, eu mais ouço. Muitas vezes eu ouvindo no aconselhamento, a própria pessoa já vai dizendo o que ela precisa fazer, porque Deus vai revelando para ela, vai mostrando para ela o que ela precisa fazer. No final ela mesma chega a uma conclusão e muitas vezes eu no aconselhamento a única coisa que eu faço é orar, no início e orar no final. Deus faz. E se você realmente entender, você vai perceber, é Deus que faz. Deus faz também através de nós, lógico, mas é Deus que faz. Vamos lá, o ideal é que toda a equipe seja formada por integrantes do 30 Semanas. Então, vocês vão perceber que tudo que eu estou passando para vocês aqui é o ideal. Muitas vezes você não vai ter esse ideal, você vai ter que trabalhar para transformar sua realidade nesse ideal. Então, muitas vezes é isso. Por exemplo, tem ideais que até eu não consegui até hoje. No decorrer aqui eu vou exemplificar isso para você. Então, o ideal é que tudo seja formado por equipe do 30 Semanas. O seu ministério de louvor seja do 30 Semanas, a recepção, multimídia, toda a estrutura que temos para fazer uma celebração, divisão dos grupos, tudo, que sejam formados por pessoas do 30 Semanas, ok? Mas talvez você no início não vai ter isso. Mas uma equipe principal, pelo menos de ministração e de liderança de grupo, tem que ser 100% 30 Semanas. Vou precisar no mínimo de 11 pessoas para fazer o ministério acontecer, divididas nas seguintes funções. Primeiro, um time central ou liderança
do ministério. São 4 pessoas. O ideal é que sejam 2 casais, né? Um casal de líderes e um casal de colíderes ou facilitadores. Segundo, equipe formada no ministério, alguém que fez o ministério, está participando ou recebeu o treinamento do ciclo atual, mais 11 pessoas, que vão estar divididos nas seguintes funções: intercessão, atividade antes, durante o encontro, mas durante o encontro essa equipe só não realiza outras atividades, apenas intercessão. São aquelas pessoas do Ministério de Intercessão do 30 Semanas que vão ficar ali de frente com o preletor e nas portas fazendo a intercessão por toda a celebração, ok? Interface com a igreja, mais uma pessoa que recebe os testemunhos, as apresentações, tudo relacionado à dinâmica da celebração. Controle de frequência, vai precisar de uma pessoa para controlar a frequência, marcar a presença dos participantes. Ordem de culto, essa pessoa também coordena a atividade da celebração em função dos tempos requeridos para cada etapa. A gente tem tempo certinho da celebração, para não passarmos o tempo, também temos outras atividades aqui na igreja acontecendo posterior, como a vigília toda sexta-feira. Okay? Recepção, logística e toda a parte que vai usar de estrutura ali, mais 4 pessoas para ajudar nessa parte de estrutura da celebração. E voluntários de partilha, nós vamos precisar de 2 líderes para cada grupo. Como eu falei, o grupo ele pode ter no máximo 15 pessoas, pode chegar no máximo até 20, porque se chegar a 20, esse grupo se divide ou se multiplica em 2 automaticamente. Como eu tenho 2 líderes, veio muita gente, esse grupo vira 2 para dar tempo de todas as pessoas partilharem. Que nós temos no máximo 5 minutos de partilha. Então, em 5 minutos de partilha, no máximo 12 pessoas vão falar em um período de 1 hora. A duração do grupo de apoio é no máximo 1 hora, ok? Equipe de apoio, multimídia e banda. Como eu falei, o ideal é você ter uma equipe de multimídia, pessoal que vai controlar som, imagem, iluminação e o Ministério de Louvor do seu 30 Semanas. Você fala, Cláudio, eu não tenho ainda um Ministério de Louvor no 30 Semanas, estou começando agora. Ok, você vai contar com o Ministério de Louvor da igreja. Então, Cláudio, eu não posso contar com o Ministério de Louvor da igreja. Você coloca lá um irmão, voz e violão, ou teclado e voz. Eu não tenho nem um irmão com voz e violão. Coloca uma música no YouTube para tocar. Mas é importante você ter. O ideal vai ser você trabalhar a sua realidade até você ter um Ministério de Louvor do 30 Semanas. Deu para entender? Posteriormente, será ideal você ter um líder para cada função do ministério. Nós aqui somos uma igreja com propósitos, então nós temos os 5 propósitos e temos também as 5 faixas etárias. E hoje eu tenho um casal de líderes para cada uma dessas funções e outras funções que a gente percebe a importância dentro do 30 Semanas. Então eu tenho hoje um casal de líderes da adoração, um casal de líderes da comunhão, um casal de líderes do discipulado, um casal de líderes do ministério, serviços e um casal de líderes de missões. Tenho também um casal de líderes de crianças, de juniores, de adolescentes, jovens e adultos. E eu tenho um casal de líderes das minhas extensões. Eu tenho um casal de líderes que cuida das minhas igrejas da cidade, que não são em São José dos Campos. Tenho um casal de líderes que cuida da recepção e um casal de líderes que cuida da intercessão. Eu chamo esses líderes de Conselho Jedi. São as pessoas que nós nos reunimos quinzenalmente ou semanalmente, num outro dia da semana, para todo o planejamento do ano, tudo que vai acontecer durante o ano do 30 Semanas. E esses casais de líderes que me ajudam a liderar o Ministério 30 Semanas. Então, você vai, em nome de Jesus, também ter os seus líderes. Aí temos aqui um termo de compromisso que nós fazemos com todos os voluntários, para que eles possam entender e depois eles assinam. Temos uma entrevista que nós fazemos com cada um deles. Como formar essa equipe, então? Você vai selecionar essa equipe, como eu falei, quantidade mínima de 11 pessoas na equipe, mais 4 na liderança, 15 pessoas você consegue fazer o Ministério 30 Semanas, com no mínimo 15 pessoas. Não tem número máximo, quanto mais pessoas você tiver, melhor. Então você vai pegar esse número de pessoas que você selecionou e você vai aplicar o material do 30 Semanas. A gente chama esse primeiro ciclo de ciclo fechado. O que quer dizer? Após selecionado e iniciado esse treinamento com essa equipe do ciclo fechado,
ninguém mais pode entrar. Os que saírem não podem retornar até o próximo ciclo. E com essa equipe do ciclo fechado, você vai aplicar as 30 semanas, as 30 ministrações nela. Aí você vai ter duas opções. Você vai ter acesso através da plataforma da Rede Inspire a todas as ministrações já gravadas em vídeo e a todos os testemunhos também gravados em vídeo. Então você vai ter todo esse material disponível. Você pode assistir o material e você mesmo ministrar, ou você pode colocar esses vídeos para que sejam ministrados para a sua equipe, ok? Feito essa ministração, nesse primeiro momento, você vai fazer no segundo momento a divisão dos grupos de apoio. Inicialmente, nesse grupo fechado ou ciclo fechado de treinamento da equipe, para formar a equipe, só são dois grupos, um masculino e um feminino. E lógico, dentro desse grupo masculino ou feminino, todas as áreas vão ser abordadas. Então você vai ter um irmão lá partilhando sobre ira, outro irmão partilhando sobre sexualidade, outro irmão partilhando sobre codependência. Então vai ter totalmente um grupo com várias questões. Então você tem que frisar que nesse grupo e com várias questões, as pessoas vão estar sendo cuidadas ou vão estar sendo liberadas da seguinte forma: vou focar naquilo que é o meu problema, porque eu vou ouvir os outros, eu vou me identificar. E se eu tentar tratar tudo ao mesmo tempo, eu vou acabar não tratando nada. Você está entendendo? Se eu tentar tratar, eu começo, por exemplo, tratando ira, aí daqui a pouco eu vou ouvir sobre codependência. Também vai ser uma luta, mas se eu trocar da ira para codependência, eu vou me perder no processo. Então eu preciso vivenciar todo o processo, primeira vez, em uma área apenas. Então eu vou focar qual que é o meu e eu vou vivenciar todo esse processo naquela área. Independente se tem outra pessoa falando de outra coisa ali no grupo, ok? E eu vou fazer isso durante 30 semanas. Se você tiver tempo, você começar até abril, você consegue concluir as 30 semanas até novembro, ok? Se começar no início de maio, vai dar 30 semanas no início de dezembro, ok? Ah, mas eu vou começar, a gente sugere isso, eu quero começar, eu preciso treinar uma equipe ainda esse ano e eu já estou em julho. Nessa situação, você vai ter a opção de fazer as 30 semanas em 15. Da seguinte forma, você vai fazer 2 ministrações na mesma semana, no mesmo dia, e depois faz a divisão dos grupos. Mas isso só quando você não tem tempo, ok? Para você iniciar e concluir dentro do mesmo ano. Então você começou agora no ano de julho de 2022, você tem que concluir até dezembro, então você vai ter que fazer as 30 em 15, ok? Para que em 2023, no ano seguinte, você possa fazer o ciclo aberto com a igreja, já com uma equipe formada, já com uma equipe treinada. Deu para entender? Então essa é a única opção. Se você tem tempo, faça as 30. Se você não tem tempo e quer lançar no ano seguinte para a igreja, faça em 15, ok? Tem lá disponível todos os vídeos, todos os testemunhos e todas as orientações que você precisar, só você acessar o seu portal, a plataforma da Rede Inspire, ou entrar em contato com a Rede Inspire comigo para a gente sanar suas dúvidas. Segundo ciclo, você vai fazer aberto só para a igreja. O que isso quer dizer? Com o número de inscrições. Você treinou 15 líderes, você vai abrir inscrições para, no máximo, 150 pessoas. A conta é simples, são 10 pessoas para cada líder. Tem 15 líderes, abre inscrição para no máximo 150 pessoas. E você vai perceber que com o passar dos anos, a sua equipe vai aumentando. Vai chegar um ponto, você vai ter quantidade de pessoas suficientes na equipe para não precisar ter inscrições mais. Então o segundo ciclo ele é aberto só para a igreja, só para as pessoas da igreja, ok? Com número de inscrições dependendo da quantidade de líderes que você tem treinado. No terceiro ciclo, você já vai poder abrir para a comunidade. Aí sim, o ministério ele se torna evangelístico, você abre para a comunidade, as pessoas que não têm Jesus. E muito importante que também nesse terceiro ciclo você abra as faixas etárias, você vai ter a oportunidade disso. Mas para abrir as faixas etárias no terceiro ciclo, que é o ciclo aberto para a comunidade,
No ciclo anterior, que é o ciclo aberto só para a igreja, os líderes e voluntários dos ministérios de faixa etária, jovens, adolescentes e crianças, precisam fazer o 30 semanas. Porque eu não posso treinar uma pessoa do 30 semanas, até pode acontecer isso, mas não é o meio mais comum e mais correto. Não são pessoas do 30 semanas que vão cuidar das crianças, dos jovens e adolescentes. São pessoas do ministério de jovens, adolescentes e crianças que, ao fazer o 30 semanas, vivenciar o 30 semanas, serem treinados no 30 semanas, vão desenvolver e fazer o 30 semanas para as faixas etárias, para jovens, para adolescentes, juniores e crianças, ok? Porque eles sim vão ter a capacidade de contextualizar todo o material. Porque, por exemplo, nós temos hoje a apostila para juniores, mas essa apostila dos adultos é a mesma apostila usada para os jovens e para os adolescentes, ok? Só muda o quê? É contextualizada a mensagem para a linguagem deles. Então você precisa que nesse segundo ciclo, aberto para a igreja, as suas faixas etárias participem para receber do 30 semanas, para entender o processo. E no terceiro ciclo, você abre para a comunidade, você abre as faixas etárias e também pode abrir o 30 semanas missões, levando o 30 semanas para empresas, para escolas, para penitenciárias, para clínicas de recuperação, para centros terapêuticos. Você pode aplicar esse material do 30 semanas, ok? Aí temos aqui algumas diretrizes dos líderes, um material disponível para vocês, como escrever o testemunho, tudo certinho, entrevista. A gente tem um exemplo aqui de uma entrevista para ser feita com o voluntário. Lógico que cada igreja vai contextualizar essa entrevista para a sua realidade e para as suas exigências, ok? Temos só uma base aqui de como que nós fazemos aqui. Também como ser um confidente eficaz. No ciclo do 30 semanas, na primeira decisão de admitir, eu já, na terceira mensagem, já convido um confidente. Quem que é o confidente? O confidente é alguém que já passou pelo processo, que vai me ajudar a passar pelo processo. É alguém que já fez o 30 semanas e vai me ajudar, alguém de confiança para quem eu vou me abrir. Esse confidente não vai aconselhar, ele só ouve e ora no final. Mas é alguém que me estimula a não desistir do processo. É aquele famoso parceiro de academia, parceiro de caminhada, de corrida, que te ajuda a não desistir. Que vai chegar aquele dia que você vai estar cansado do trabalho, que vai ter mil e uma desculpas para não vir, e ele vai te ligar. Bora, hoje é dia do 30 semanas, não desiste não, vamos lá, vou passar aí na tua casa. Aquela pessoa que te incentiva, que te estimula com o testemunho dela, com a vida dela, a não desistir do processo. Então é muito importante isso também. A terceira ministração, ela vai ser praticamente um curso de confidente. Aqui diz tudo o que ele deve ou não deve fazer, como fazer, quando fazer. Na verdade, são encontros que ele tem quinzenal ou mensal de 1 hora com o agraciado dentro da igreja, muito importante isso, para que a pessoa que está participando do ciclo ela possa falar coisas que são ou muito íntimas ou muito extensas, que não dá tempo de falar no grupo de apoio, porque o grupo de apoio é apenas 5 minutos a partir. Então vai precisar de mais tempo. Então, nesses encontros quinzenais ou mensais com o confidente, essa pessoa vai poder falar essas situações que são muito íntimas ou muito extensas para falar no grupo de apoio, ok? Vocês, como estão participando, vai fazer o primeiro ciclo fechado, ninguém já fez. Então, como que vai ser? A gente libera, então, para dentro dessa equipe do ciclo fechado, lembra o primeiro ciclo? Fechado, só formação da equipe. A gente libera para que um seja confidente do outro. Sempre homem com homem, mulher com mulher. Na terceira ministração vai descrever isso. Mas a gente libera para que vocês que estão fazendo esse treinamento do ciclo fechado, vocês possam um ser confidente do outro. E entre vocês, a equipe que está sendo formada, vocês tenham os confidentes, tá ok? Só nesse ciclo. Depois para a igreja, vocês que são a equipe vão ser o confidente da igreja e conforme vão aumentando as pessoas, hoje nós temos muitos participantes que não servem na equipe, mas que podem ser confidentes, que para ser confidente eu preciso ter passado pelo ciclo. Então, muitas vezes, quando a pessoa precisa de um confidente, ele pergunta na própria célula, no grupo da cidade, no seu pequeno grupo, algum de vocês já fez o 30 semanas? Quem já fez, fala, eu já fiz. Você pode ser meu confidente? Porque o confidente é alguém que só de confiança.
Alguém que vai ouvir, que vai guardar a confidencialidade, né, do que você está falando, vai orar por você no final, não vai te aconselhar, não vai te discipular. Isso é papel do seu líder de célula, do seu pastor. O confidente, ele só ouve, ok? Tem aqui duas situações, eu vou até citar depois elas no sexto pilar, que é quando que um líder quebra o sigilo para o líder do ministério ou para o pastor da igreja. São duas situações, quando uma pessoa está botando em risco a própria vida, a gente já teve casos de pessoas dizendo que iriam se suicidar, que iriam tirar a sua própria vida, aí esse líder sai com a pessoa em particular do grupo, sai com ela e pergunta: você aceitaria receber um aconselhamento pastoral ou até mesmo uma indicação para um psicólogo? 99% das pessoas aceitam. Aí esse líder traz a situação para a gente, para o líder do ministério, para o pastor, para que a igreja tome as providências cabíveis. Para essa pessoa receber tanto um aconselhamento pastoral quanto ou até um acompanhamento psicológico, ok? Ou quando a pessoa está botando em risco a vida de um terceiro. Se a pessoa diz que está cometendo um crime, uma mulher que foi agredida pelo marido em casa, ou até uma situação de abuso. Aí nós, como líderes, isso é trazido até nós vamos denunciar, ok? Depois a gente entra em mais detalhes no sexto pilar, sobre como liderar o grupo de apoio. Então, está aí como você treinar a sua equipe ou formar a sua equipe para o 30 semanas. Daqui a pouco a gente já volta com o quarto pilar, a aplicação do material do participante.